Mais uma vitória das sereias, bora falar sobre isso. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a vitória das sereias diante do Olímpia pela última rodada do Grupo B, da fase de grupos aí da Libertadores Feminina. O Santos já estava classificado para as quartas de finais, né? Só precisava mesmo saber se ia passar em primeiro ou segundo do grupo, e esse jogo contra o Olímpia era muito decisivo. O Santos vinha de 2 vitórias contra o Always Ready na primeira rodada por 5-0 e contra o Colo-Colo na segunda rodada por 1-0, perdão. E daí, nesse jogo contra o Olímpia, a gente ia de fato decidir uma vaga em primeiro lugar no grupo, né? Era o confronto ali direto por essa vaga, pela liderança do grupo, para saber quem que a gente enfrentaria até na próxima fase da competição. E como a gente passou em primeiro, a gente vai enfrentar o Boca Juniors. Enquanto o Olímpia, que passou em segundo, vai enfrentar o Corinthians nessas quartas de finais. Gente, eu vou falar pra vocês que eu esperava que o jogo contra o Olímpia seria um pouquinho mais duro do que de fato foi, né? O Santos não conseguiu construir o placar de forma fácil, como foi, por exemplo, contra o Always Ready, só que até mesmo quando encontrou dificuldades na partida, o time soube sair disso. Por exemplo, a gente saiu atrás no placar, né? O Olímpia abriu o placar primeiro e o Santos, mesmo jogando melhor, tomou esse gol, um gol de fora, um gol assim de longa distância, né, que foi até difícil para nossa goleira ali. A gente até entende, porque a gente não gosta de tomar esses gols de longa distância, mas acaba acontecendo algumas vezes. E foi um chute que ela conseguiu pegar ali em cheio na bola. Só que o que a gente pode tirar de lição dessa partida? O poder de reação do Santos. Porque mesmo tendo tomado o gol, se fosse a equipe, por exemplo, que jogou o Campeonato Brasileiro, o que a gente ia ter visto? O que a gente teria visto, né, na verdade? Um time que, ao tomar o primeiro gol, mesmo estando bem na partida, ia se desmotivar, ia ficar tocando de roda sem saber o que fazer para conseguir uma reação. Mas não foi isso que a gente viu ontem. O que a gente viu, né, dessa equipe comandada pelo Caio Couto, que ele já tá conseguindo dar sua cara pro time, porque a gente tá vendo que o time tá nessa constância de fazer bons jogos, de ser competitivo, mesmo que esteja um pouco longe ainda do que a gente espera que o Santos jogue. De certa forma, a gente tá vendo que tá tendo alguma coisa ali, algo está sendo construído, e a gente não pode esperar menos do que isso, né? A gente pediu isso durante a temporada inteira e finalmente a gente tá vendo isso. Então, esse poder de reação do Santos foi de extrema importância. Antes do final do primeiro tempo, a gente já tinha virado o jogo. Um gol da Carol Baiana e um gol ali da Kathleen. Vale ressaltar que, além do time estar sabendo se organizar em campo, sabendo atacar quando é o momento de atacar, defender quando é o momento de defender, tá conseguindo criar jogadas, colocando a bola no chão e rodando, a gente ainda também tá tendo jogadas ensaiadas, em cobranças de falta, em cobranças de escanteio. Então, tem treinamento, o time tá jogando, o time tá sendo competitivo. Eu acho que isso é o mínimo que a gente espera do Santos. A gente tá fazendo até aqui uma Libertadores muito boa. Eu confesso pra vocês que quando a gente foi eliminado ali do Campeonato Paulista, vindo já desse rebaixamento pra Série A2 do Campeonato Brasileiro, eu não tinha uma esperança de fazer uma Libertadores tão boa assim. Eu realmente achei que a gente não fosse nem classificar e até passar um pouquinho de maus bocados na fase de grupos, mesmo sendo um grupo teoricamente mais fácil ali, que tinha o Always Ready, que seria, com todo respeito, mais o saco de pancada do grupo. E quando eu vejo o time do Santos se dando bem no primeiro jogo, que de certa forma era o que a gente mais tinha certeza que poderia vencer, mas ainda assim a gente tinha um pé atrás, porque muitas vezes a gente pegou times que eram mais frágeis e a gente não conseguia desempenhar um bom futebol e muitas vezes até empatava com esses times. Em outros casos a gente até perdia para esses times, né? Porque foi-se o tempo que a gente conseguia golear essas equipes. Durante uma parte do tempo, né? Foi-se o tempo ali. Só que quando a gente enfrenta o Always Ready e consegue, de fato, ser superior, sabendo que a gente é superior, a gente já começa a ligar um sinalzinho ali de que, opa, calma, tem alguma coisa acontecendo aqui. Contra o Colo-Colo seria o primeiro jogo onde a gente ia enfrentar de fato uma equipe ali, um jogo duro, né? Pode-se dizer assim. E a gente realmente viu que o jogo foi duro. O Colo-Colo era uma equipe um pouco mais qualificada do que o Always Ready e a gente venceu ainda assim por 1-0. Foi um jogo mais
complicado ali, mas a gente conseguiu fazer o nosso resultado e conseguiu sair vitorioso. E no jogo de ontem eu também esperava um jogo mais duro, como foi contra o Colo-Colo, e de certa forma em alguns momentos foi, né? No primeiro momento ali as equipes estavam se estudando, tentando encontrar um jeito de chegar na área adversária, o Olímpia sai na frente, e aí a gente tem o balde de água fria, tipo, tá, e agora? Como é que o Santos vai reagir? Foi o primeiro gol que o Santos tomou na Libertadores, né? Vale ressaltar isso. Eu acho que foi até bom o Santos ter tomado esse gol, porque, assim, como eu disse pra vocês, foi muito interessante ver esse poder de reação do Santos. Ou seja, o que poderia ter sido muito ruim, volta a ser, na verdade, passa a ser, na verdade, uma forma do time ganhar ainda mais confiança. Olha, a gente saiu atrás do placar, só que olha o que a gente fez. A gente conseguiu construir um baita de um resultado. A gente chegou a fazer 4-1. Depois tomamos o segundo gol, mas o jogo estava praticamente resolvido. Foi aos 90 minutos. E só teve 3 de acréscimos. Então, assim, a gente já estava com a classificação em primeiro lugar do grupo na mão. Então, de certa forma, ter tomado esse gol e saído atrás do placar ontem, depois, é claro, que o jogo foi resolvido, na hora foi horrível. Mas depois que a gente viu como o jogo se resolveu, a gente pode pensar que, legal, a gente tomou o primeiro gol ali, não podia ter acontecido, mas aconteceu, só que foi importante pra gente ver que a gente tem sim o poder de reação. A gente, mesmo saindo atrás do placar, a gente conseguiu virar, e virar bonito. A gente fez 2-1 no primeiro tempo, no segundo tempo a Kathleen marcou novamente, depois a Rafa Martins fez o quarto. Então, assim, vale ressaltar, né, que no segundo tempo o time mexeu, entrou muita gente, Laura Valverde, Paola, teve mudanças da goleira, né, com a Karen entrando. Então, assim, a gente teve umas substituições ali e que fizeram toda a diferença no time também. Por quê? Porque roda o elenco, deixa as meninas descansarem e a gente vê que o nosso time, com esses jogadores que estão vindo do banco, estão fazendo a diferença dentro de campo também e tem futebol para jogar. Ontem, por exemplo, a Paola saiu do banco e fez uma baita partida no segundo tempo. Gostei muito dela. A Paola sempre jogou bem, na verdade, né? Mesmo quando o time não jogava tão bem assim, jogava muito mal, a Paola sempre se destacava ali, o que era muito interessante. Mas enfim, gente, de qualquer forma, eu tô gostando muito do que eu tô vendo o Caio Couto fazer com o Santos. Eu tô vendo que o time, pela primeira vez em meses, tá jogando. Pela primeira vez em meses, a gente tem esperança de alguma coisa. Tô falando que a gente vai ser campeão da Libertadores? Não tô falando isso, porque ainda assim, por mais que faltam só 3 jogos, quarta, semifinal, ainda assim é algo um pouco distante, né? Dá pra sonhar? Talvez. Talvez. Só que eu não tô falando que a gente vai pensar nisso agora, porque o time do Santos não é a equipe mais preparada da competição. Existem outras equipes que são de fato favoritas a essa competição. E quando eu falo isso, é para que não tenha uma pressão em cima das meninas que não é necessária nesse momento. Por que eu tô falando isso? A gente caiu para uma Série B, né, para uma Série A2 do Campeonato Brasileiro. A gente não se classificou ali para o Campeonato Paulista na próxima fase. E a gente está jogando essa Libertadores, de certa forma, porque a gente recebeu uma vaga, né? A gente não se classificou diretamente, a gente recebeu essa vaga porque o Corinthians foi campeão brasileiro, ou campeão da Libertadores na última temporada. Então, assim, imagina, que foda seria o time azarão, de certa forma, ali, né? Pensando nos 3 brasileiros que estão disputando, Corinthians, Santos e Ferroviária, o azarão chegar e conseguir ir bem longe nessa competição. Como eu disse pra vocês, eu não esperava que a gente fosse chegar nem nas quartas de finais, que a gente passaria de fase. E a gente passou. Por quê? Porque o time tá jogando. Quando a gente jogou contra o Always Ready e quando a gente jogou contra o Colo-Colo e eu vi que o time manteve a mesma postura, o time foi pra frente, o time estava organizado em campo e foi uma equipe constante, eu falei, opa, dá pra tirar alguma coisa interessante desse time. Daí a gente jogou ontem e eu falei, ok, tem alguma coisa acontecendo e a gente já pode começar a pensar no nosso futuro e no que a gente espera pro futuro, né? Não só para essa competição, para essa Libertadores, mas também projetar o time para a próxima temporada. Pensando em voltar para a Série A, pensando em brigar por alguma coisa, porque assim, faz muito tempo que a gente não vê o time jogar desse jeito, né? E, gente, é basicamente o mesmo time do Campeonato Brasileiro. Uma outra jogadora, por exemplo, a Day Silva, que chegou para Libertadores, mas a base do time é a mesma. Então, por que a gente não jogava antes? Qual que era o problema que tinha nesse time e que não tem hoje,
que tá fazendo a gente jogar hoje e não jogou antes? Comissão técnica, entendeu? Desde quando a gente pedia, gente, olha pra Sereias, vamos trocar a comissão técnica, não tá dando certo, o time não tá jogando. Se tivessem trocado a comissão técnica faltando 5 jogos pro final do Campeonato Brasileiro, eu digo pra vocês, a gente não tinha caído. O time que jogou essas 3 primeiras rodadas da Libertadores não tinha caído. Faltando 5, 4 rodadas, não tinha caído. Não tinha. Sabe por quê? Porque esse time, ele compete. Esse time é um time que, por mais que o Campeonato Brasileiro tenha algumas equipes qualificadas ali, o nível é muito baixo. E esse time, competindo do jeito que tá, nesse nível, não tinha caído no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Santos foi rebaixado esse ano no feminino, e eu digo com todas as letras, foi muito culpa da diretoria que não soube olhar para o futebol feminino. Foi por culpa ali da Thaís Picarte, por exemplo, que não olhou para o feminino quando foi necessário. E ela é responsável apenas por isso. E ela não conseguiu fazer isso. E eu não sei nem o que ela tá fazendo lá ainda. Porque assim, ela deixa uma tragédia dessa acontecer e continua lá como se nada tivesse acontecido, né? Vamos combinar que não faz muito sentido isso. Mas, de qualquer forma, a gente tá vendo o que tá vendo agora e a gente poderia ter visto isso antes. E a tragédia que aconteceu poderia sim ter sido evitada. Não foi evitada. Deixaram acontecer e agora fica nesse papo de reconstrução, de reformulação. Só que agora é tarde, né? Agora a gente tem que olhar pra frente. Não dá pra chorar pelo leite derramado. Só que não dá pra gente deixar de pensar também que, se tivessem mudado, o time hoje poderia estar ainda na primeira divisão. Não está por culpa daquelas pessoas que estão ali dentro e tinham total poder para fazer alguma coisa, para fazer a diferença e para fazer uma mudança e não fizeram. Então, assim, é triste olhar por esse lado, mas de certa forma eu estou feliz pela forma que o Santos está agora. Eu espero que continue assim, espero que a gente continue nessa evolução, que a gente melhore cada dia mais. A próxima rodada contra o Boca Juniors acontece no sábado, ainda não tem hora definida, mas a Conmebol deve liberar logo pra gente saber. Provavelmente os jogos vão ser assim, que às 8, como vem sendo, né? Então o Santos deve jogar às 8 da noite, mas ainda não é certeza, né? Em breve a Conmebol deve liberar, mas assim que liberar eu posto também nas minhas redes sociais pra vocês. Enfim, gente, de qualquer forma, eu tô muito feliz com essa classificação antecipada das Sereias, com essa vitória que rendeu a liderança em primeiro no grupo B, e eu quero saber qual é a opinião de vocês desse jogo, desse momento das Sereias na temporada, que é o melhor momento das Sereias na temporada, e o que vocês projetam também pro futuro dentro dessa competição. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!